Bem, pessoal, hoje mais uma aula. A ideia é a gente ver um basicão do VBA, ok? Então, a princípio, o que é importante aqui? Em opções, em personalizar faixas, você tem aqui a aba desenvolvedor. Se ela não estiver habilitada, você não consegue encontrar alguns recursos que você precisa facilmente. Então, voltamos lá. Vou colocar aqui a faixa para vocês entenderem. Ok, está aqui. Segundo passo importante, segurança de macro. Se ela não estiver habilitada, não vai rodar a sua macro, ok? E isso pode atrapalhar, né, o seu processo. Geralmente as pessoas fazem o que? Elas gravam uma macro, né? Tem uma macro aqui, gravação. Porém, é importante que vocês saibam que na gravação ela gera muita sujeira, né? Então não é o ideal. Então aqui eu poderia estar selecionando, vou colocar dados, vou filtrar, vou selecionar sexo feminino, por exemplo, vou pintar aqui de cinzinha, vou tirar, colocar todo mundo, vou parar por aqui e vou parar a gravação aqui no final, tá, para vocês verem. Se eu der um Alt F11, eu vou entrar nessa passo de gravação 1 que eu fiz aqui, ou se eu tiver na aba desenvolvedor, Visual Basic, você pode ir. Então o que você percebe aqui? Que uma gravação ela vai fazendo praticamente todos os passos. Tem alguns passos que você pode fazer no Excel que às vezes não vão ser tão claros ou não vão aparecer. Mas para você ter uma ideia aqui, ó. Então o que aconteceu? Eu selecionei, então range, eu selecionei as células de C6 a I6, selecionei um autofiltro, onde através da seleção de todas as células eu pude, né, usar como critério o sexo feminino. Depois voltei a selecionar, né, a célula C14, ok? Depois fiz uma seleção para a direita, uma seleção para baixo. Depois, com a seleção do interior, né, selecionando a parte, toda a parte, eu defini que deveria colocar uma cor, né, que era o cinzinha claro que nós colocamos. Depois eu selecionei a célula C6, a E6, e assim mais uma visão do autofiltro de onde a gente estava, e voltei a selecionar outra célula. Muitas vezes você não precisa de tudo isso para o seu processo. É importante que vocês saibam, entendam que é possível gravar, e às vezes é legal porque você aprende algo novo, aprende alguma coisa que às vezes você não sabia, mas não necessariamente é o melhor. Aqui eu criei um que eu estou chamando de basicão, criei um passo 1. Importante, mais do que entender do VBA, é o processo de fazer um fluxograma, de fazer um algoritmo, de realmente você... O que eu estou querendo dizer com isso? Você desenhar o seu processo, desenhar o que você quer, saber quais vão ser os passos para você fazer esse ferramenta, né? Usar o recurso. Então você percebe aqui que eu estou escrevendo algumas coisas, mas o ideal é que você já tenha um plano já, né? Então é como fazer um café, né? Tem todo um processo para fazer um café. Então todo aquele desenho vai se transformar numa rotina. Assim é o passo a passo que você precisa para fazer uma boa macro. Importante aqui que sempre haja no seu processo a declaração das variáveis. Nós declaramos como DIN, ok? Isso vai ser muito importante porque a forma como você declara as variáveis vai ser a forma do quanto pesa cada variável. Pesa em que sentido? Existem variáveis que guardam mais espaço na memória e outras que guardam menos. Então é importante que você saiba
que tem essa diferença. Então aqui, por exemplo, eu poderia criar uma variável i, igual a gente aprende na matemática com x, y, e dizer que ela é inteira. Então, números inteiros. Vou clicar aqui no F1 para a gente entrar nas variáveis. Acho que é bacana. Vou trazer para vocês. Então, o que a gente percebe aqui? Estou aqui no site do Office, né? Então, nós temos tipo data, tipo booleana, que é verdadeiro ou falso, byte, corrente, data, decimal, double, integer, né? Acredito que numa aula só a gente não consiga detalhar cada uma delas, mas é importante que você entenda como funciona cada uma. Tá vendo aqui, ó, que nem aqui fala. As variáveis inteiras, elas vão de menos 32.768 até 32.767. Então, ela guarda, o que eu falei, storage 16 bits ou 2 bytes. Então, é isso que é importante vocês saberem. Eu posso colocar um número quebrado, declarar uma variável quebrada, né, com casa decimal e usar o integer? Não. Entendeu? É isso que vai fazer diferença no processo de vocês. Então aqui, se eu declaro uma variável integer, o 2,3, por exemplo, seria 2. Ele corta o 0,3, porque aqui são números inteiros. Dentro do processo do VBA também, se usam duas condições que são muito usadas. Mas antes disso, saber coisas simples dessa interação com o Excel. Se eu colocar esse cells 1,1, o que eu estou dizendo? Linha 1, coluna 1, igual a 1. Vou colocar aqui, ó. Se eu fizer essa parte aqui, dar um play, ó, o que aconteceu? O 1 veio para cá. Eu pedi para que na célula 1.1 recebesse essa informação. Fabrício, esse é o único jeito de declarar variável? Não. Eu poderia aqui, ó, brincar, colocar já, aprofundando até um pouco, colocar uma rotina que eles chamam de rotina de repetição e dizer que for i é igual a 1 to 10, coloco essa informação dentro, vou fechar esse for. Então o que eu estou dizendo aqui? Deixa eu até abrir uma planilha nova. Aí. O que eu estou dizendo aqui para essa rotina? Seguinte, olha, para i igual a 1 até 10, aí eu vou mudar aqui, cells, aqui é linha, aqui é coluna, receba, vou colocar recebendo i também, para vocês entenderem, e aqui, próximo, i, aqui eu estou fechando a rotina. Se eu fizer isso, der um play, o que ele fez lá? 1 até 10, ok? Então, por que ele fez? Ele vem aqui, ó, ele entra. Para vocês entenderem esse processo, vocês vão ver aqui. I é igual a 1. Depois ele vem para o próximo. Qual que é o próximo i? O próximo i é 2. 2. E ele vem e vai preencher lá. Ele vai. Enquanto o i não for igual a quanto? Igual a 10, ele não sai dessa rotina. Saiu, terminou. Por quê? Ó? Quando ele for igual a 11, ele saiu, porque ele não tem o próximo. O próximo era só até 10. Ele sai da rotina. Muito importante, uma rotina de for, por exemplo, ele tem uma função que vem, que é o step. O step é vá de 1 em 1. Já vem definido como step 1. Ok? Então, se você quer mudar esse processo, você pode vir aqui mudar, entendam o que vai acontecer. Porque às vezes você quer pular uma linha. Na hora que eu dou o play, ó, ele colocou 1, o 2 ele não colocou, porque eu mandei de pular de 2 em 2, colocou o 3, o 5, o 7 e o 9. Então é outra coisa que vocês precisam lembrar. Dentro do VBA, muitas coisas já estão subentendidas ali,
E se você quiser algo diferente, você vai ter que, com o tempo também, ir aprendendo, ok? Não é... Muitas pessoas falam que querem aprender DBA, mas é algo que realmente poderia dizer para vocês aí que é algo meio que sem fim. Você sempre está aprendendo, ok? Então, lembre-se disso. Depois, o que o pessoal costuma usar muito, além do for, né? Aqui eu só vou fazer uma mudança aqui antes. E é importante você sempre fazer. Então aqui eu estou declarando as variáveis. Coloquei 2 tracinhos para ser uma declaração. Aqui estou fazendo uma rotina de repetição. Colocar valores nas células, ok? É importante que você também, dentro do processo, você vá declarando o que você está fazendo. Para quê? Para que você mesmo relembre o que você está fazendo. Tá ok? E depois, se alguém amanhã pegar a sua rotina, ela vai entender o que está sendo feito, ok? Depois, seguindo esse processo, é importante também uma condição muito usada que o pessoal coloca. Vou colocar aqui mesmo. Vou colocar if cells e vírgula, não, vou colocar if i for igual a 3 ou diferente de 3 tem. Então o que eu estou dizendo, ó, para i igual a 1 to 10, faça o seguinte, faça essa rotina. Só que se o i for diferente de 3, você preenche. Se não preenche. O que vai acabar acontecendo? Deixa eu tirar aqui, limpar. Dá o play. O 3 não está. Por quê? Eu disse que se fosse diferente de 3. Então, o que era? Os diferentes de 3 são 1, 2, o 4 a 10 foram preenchidos. Importante também que dentro desse processo, né, você vai otimizando e vai melhorando. Aí você começa a ver que toda vez que eu tenho que vir aqui, eu tenho que apagar essa informação. Aqui eu poderia já colocar limpando base, né? Limpar base. Limpar uma base simples processo. Poderia colocar aqui range A1 até A10 ponto. Ó, e pode ver que ele ajuda você a digitar os seus comandos. Não está em dúvida, o que é clear hyperlink, clear font, clear contents, clear comments, é importante que você vá lendo sobre esse processo. Fabrício, você sabe tudo? Não sei tudo, estou aprendendo. Mas é importante que você, na dúvida, leia um pouco mais sobre os comandos. Aqui eu vou dar um clear contents. Então você percebe que a hora que eu estou nesse comando aqui, ó, se eu passo por ele, o que ele faz? Ele apaga o meu processo. Cuidado! No segundo ponto, aqui você está apagando a plan 3. Se eu mudasse de aba e fizesse a mesma coisa, ele poderia apagar a informação errada. Em alguns momentos você pode fazer não coloquei aqui as aspas. Em algum momento eu poderia colocar assim. O melhor jeito de declarar, não necessariamente o melhor jeito de declarar, mas aqui eu estou dizendo que para a planilha 3, você seleciona essas informações e apaga esses dados. Esse é o único jeito, volto a reforçar, esse é o único jeito de desenhar o range? Não, não é. Mas é importante vocês já verem o primeiro processo para resolver. Algo importante também, eu gosto muito, esse ponto já estaria até numa visão um pouquinho até mais avançada, mas muitas vezes você vê aquelas rotinas, né, horríveis, que
que a tela fica mexendo, né? Fica lá, para cá. Você pode, no começo da sua rotina, usar um comando. Já vou deixar essa dica para vocês. Chama Screen Liquidate, igual a falso. O que eu estou dizendo aí? Para essa aplicação, né, como se eu estivesse dando a atualização, como se fosse atualização de tela igual a falso. Ele não faz nada. Tá ok? Aqui eu volto com tá? Vou colocar não atualizar a tela. Pra que isso? Só para vocês verem um pouquinho. Como se aqui eu fizesse assim, sub, export, liga mais uma. Mais uma questão aqui. Então aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer algo para vocês. Eu resibi várias telas aqui, mas para vocês entenderem. Você percebe que nós temos muita informação aqui. Eu resibi para vocês, eu vou fazer um teste aqui. Então aqui, eu já tenho bastante tela. Só para vocês entenderem. Tá voltando aqui no VBA. Por exemplo, se eu fizesse isso aqui, ó, chama teste. Vou dar um Alt F8 para ficar melhor. Teste. O que ele fez? Ó? Tá andando pelas telas. Ok? Esse processo aqui é meio estranho, né? E pesa. Agora, se você faz todo esse processo e coloca aqui o comando que eu ensinei para vocês, olha o que acontece. Eu clico play, a tela fica parada. Quando ela chegar na última, que eu coloquei para fazer um count, quando ela chega na última, ela mostra. Então, para que não haja aquela movimentação de tela absurda, né, que acaba sendo bem ruim, ok? Bem, pessoal, hoje basicamente é isso. Então a gente já conseguiu ver aqui 2 pontos fundamentais na programação, 3 pontos até na verdade: a declaração de variáveis, uma rotina de repetição, que existem outras rotinas de repetição, uma rotina para um ponto para você colocar uma condição, né, como esse if. E aqui é como diz, né, um chorinho aí pra gente, algo mais aí para dar um tchan, já começar a dar um tchan na macro de vocês. Espero que comece a ajudar essa questão de VBA. Devo entrar um pouquinho nesse assunto. O pessoal tem pedido aí, mas você não vai colocar nada de VBA. Então a ideia é começar a colocar algumas coisas. E espero que vocês gostem desse primeiro basicão aí e que comece a ajudar vocês. Ok, pessoal? Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Não esqueçam, curtem lá o YouTube. Se puderem entrar no Face, se tiver alguma dúvida, coloca a dúvida. Estou aqui à disposição de vocês para a gente criar e aplicar novas atividades, fazer coisas diferentes, ok? Beleza, então, pessoal, um grande abraço.